Oi, gente, aqui é a Ana Carolina. Vamos iniciar a nossa quarta aula do curso de Mecânica dos Fluidos 2 e o assunto de hoje é a função de corrente. Bom, vamos começar relembrando então o que são as linhas de corrente, que são aquelas linhas que são tangentes aos vetores velocidade. Então, temos aqui exemplos de linhas de corrente e aqui nós temos a nossa velocidade. Então, em cada ponto dessa linha, a gente vai ter o vetor velocidade tangenciando essa linha. Bom, como o vetor velocidade é tangente a essa linha de corrente, então a equação para a nossa linha de corrente é dy dx é igual a v, que é o nosso cateto oposto, sobre u, que é o cateto adjacente. Uma outra forma de escrever essa equação é o dy menos v dx igual a zero. Seria praticamente como se multiplicasse cruzado aqui, né? E passasse o v dx para o outro lado, subtraindo. Bom, em uma forma mais formal de descrever as linhas de corrente é por meio da introdução da função de corrente, que é chamada de φ. A função de corrente, ela nada mais é do que uma ferramenta matemática que ela vai permitir a gente representar o escoamento incompressível e bidimensional usando apenas a função φ. Bom, e a função de corrente ela é definida, então, por U igual a dφ dy e V é igual a menos dφ dx. Bom, e essa definição ela automaticamente satisfaz a equação da continuidade, que para um escoamento bidimensional é dada por du dx mais dv dy é igual a zero. E aí, substituindo esses valores de u e v nessa equação, a gente chega aqui d2φ dx dy menos d2φ dy dx é igual a zero. E essa equação ela é automaticamente satisfeita, porque a gente já viu lá nas propriedades das derivadas que d2φ dy dx é igual a d2φ dx dy. Por isso que a gente tem esse menos aqui, porque senão essa equação ela não seria satisfeita. A gente pode também representar a função de corrente por meio das coordenadas polares, em que a gente usa que VR é igual a 1 sobre R dφ dθ e Vθ é igual a menos dφ dr. E também a gente pode dizer que a derivada da função de corrente no espaço xy é igual a dφ dx vezes dx mais dφ dy vezes dy. E como a gente viu que o vetor velocidade é tangente às linhas de corrente, a gente pode interpretar o espaçamento entre duas linhas de corrente como se fosse um tubo, e dentro desse tubo passa um fluido com a vazão. Ou seja, os valores da função φ eles podem ser usados para obter a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente. Bom, então, para demonstrar isso, vamos primeiro calcular a vazão que passa por essa linha AB. Então, a vazão vai ser igual à integral de y1 a y2 de u, que é a velocidade na direção x, vezes dy, que a gente vai considerar a profundidade unitária. Então, isso vai ser igual a dφ dy vezes dy, que a gente substitui o valor de u aqui pela nossa definição de função de corrente. E, além disso, a gente tem aqui que ao longo da linha AB o x é constante. Então, nessa equação aqui, essa parte aqui vai ser cancelada. Então, a gente vai ter apenas que o dφ é igual a dφ dy vezes dy. Ou seja, a gente pode substituir isso aqui apenas por dφ. Ou seja, a vazão vai ser apenas a função de corrente em 2 menos a função de corrente em 1. E da mesma forma, a gente pode calcular agora a vazão que passa por essa linha BC. E aí a gente tem que chegar no resultado que a vazão é a mesma que passa por essa linha AB. Então, a vazão Q vai ser igual à integral de x1 a x2 de V, que é a velocidade, vezes o dx, que a gente vai considerar novamente a profundidade como unitária, né? A profundidade que é perpendicular a esse plano xy. E aí, substituindo o valor de V, a gente vai ter que a vazão vai ser igual a menos a integral de x1 a x2 de dφ dx dx. E aqui, do mesmo jeito também, ao longo da linha BC, a gente tem que o valor de y é constante. Então, aqui nessa equação, a gente vai ter que o dφ
vai ser apenas igual a dφ dx dx. Então, a gente pode substituir esse termo aqui apenas por dφ, e aí a gente vai ter que a vazão vai ser igual a menos a integral de φ2 a φ1 de dφ. E isso, da propriedade da integral também, é como se fosse igual a menos a integral de φ2 a φ1 de dφ. E com isso a gente chega que a vazão vai ser φ2 menos φ1, que é a mesma conclusão que a gente chegou calculando a vazão através da linha AB. E da mesma forma também, se a gente calculasse a vazão através dessa linha DE ou DF, a gente chegaria ao mesmo resultado, né? Porque ao longo de uma linha de corrente o φ é constante, então o resultado tem que ser uma constante. E assim a gente chega à conclusão, então, que a vazão volumétrica entre duas linhas de corrente qualquer é constante. E por consequência disso, né, a velocidade ela vai ser relativamente alta onde essas linhas de corrente forem mais próximas e relativamente mais baixa quando essas linhas de corrente forem mais afastadas. Então, a aula de hoje é isso, gente. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo.